Você já parou para pensar em qual classe social você faz parte? Pois é, 7 a cada 10 brasileiros acreditam estar na classe média, mas na realidade é bem diferente. A maioria está se iludindo sobre a própria posição na pirâmide financeira. Se você também tem dúvidas sobre isso, fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente qual é a renda que define cada classe, desde a base do topo indo até o pico, onde está apenas o 1% mais rico do Brasil. E tem mais, pessoal, também vou revelar onde você precisa concentrar todos os seus esforços e quais caminhos seguir se quiser subir de nível nessa pirâmide. Afinal, como é que alguém pode mudar de lugar se não sabe aonde está parado? E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vini e aqui no canal eu compartilho conteúdo direto sobre educação financeira. Então, se esse assunto faz sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o seu like aqui para fortalecer o trabalho, beleza? Pessoal, lá no início, quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, eu cometi um erro que muita gente também comete. Eu não tinha noção onde eu estava dentro dessa pirâmide social. E pode parecer besteira falando agora, mas esse é o primeiro passo para sua mudança. Você precisa saber a sua localização atual. Sem isso, não tem como planejar a sua rota até o destino. Com a sua vida financeira, funciona da mesma maneira. Existem diferentes caminhos que você pode seguir, mas todos dependem do seu ponto de partida inicial. E recentemente, uma pesquisa na internet dividiu os brasileiros em 5 classes, de acordo com sua renda familiar mensal. E eu vou te mostrar agora em qual delas você provavelmente se encaixa nesse momento e o que precisa fazer para subir cada degrau. Então vamos começar pela base da pirâmide. Na primeira faixa, temos famílias que vivem com até R$ 1.518 por mês. E acredite, pessoal, 46% dos brasileiros estão exatamente nessa situação. Logo acima, vem a segunda faixa com renda de até R$ 2.824, onde está 20% da população. Somando as duas colunas, a gente tem praticamente 66% da população. E pessoal, aqui não existe sobra, investimento ou segurança. É a luta diária pela sobrevivência. Então, se essa é a sua realidade no momento, o foco não deve ser em fazer planos no longo prazo, mas sim em algo muito mais urgente, que é aumentar a sua renda. Seu pensamento precisa estar voltado totalmente para o curto prazo, que é aumentar a sua renda, ou seja, colocar mais dinheiro no bolso hoje, amanhã e no próximo dia. E claro, pessoal, em cidades menores, as opções podem ser mais limitadas, mas nas grandes cidades, oportunidades é o que não falta. Onde tem gente, sempre tem movimento. E onde tem movimento, pessoal, sempre tem demanda. Então, no calor, alguém está sempre procurando água para beber. Quando chove, tem sempre alguém procurando um guarda-chuva para comprar. Depois do almoço, sempre tem alguém procurando um doce para comer. Em todo lugar, há uma chance de vender. Então, se a sua ideia é levantar um dinheiro rápido, a estratégia é simples. Focar na venda de produtos em pontos de grandes circulações, como centros da cidade, terminais rodoviários, parada de ônibus e até em semáforos. E lembre-se, pessoal, o objetivo aqui é gerar dinheiro imediato. Agora, subindo um degrau, chegamos à classe D, formada por famílias que vivem com até R$ 5.648, que são cerca de 16% da população. Nessa faixa, já dá para cobrir o básico sem tanta pressão, mas basta um gasto inesperado de R$ 500 ou R$ 900 para virar uma dor de cabeça muito grande. Então, muitas vezes, a solução acaba sendo empréstimo, seja com parente, amigo ou banco. E aqui, grande parte dessas pessoas atuam em áreas que exigem pouca qualificação, como comércio, escritório, fábrica ou transportadora. Então, se esse é o seu caso, entenda uma coisa: o ponto onde você está hoje não determina onde você vai chegar amanhã.
Porém, é fundamental ter uma estratégia clara para poder subir de faixa. E o primeiro passo aqui é guardar pelo menos 10% do que entra e construir a sua reserva de emergência. Hoje, qualquer banco digital oferece ferramentas simples que rendem acima da inflação, garantindo que o seu dinheiro não perca o valor com o tempo. E pessoal, não ignore a sua reserva de emergência. Eu já precisei e falo para você com total propriedade. Tenha um valor guardado que você possa estar pegando ele em caso de emergência. Sem precisar estar pedindo para parente, sem precisar estar pedindo para amigo ou correr para um banco para fazer um empréstimo. O segundo passo é organizar a sua renda, renegociar dívidas, cortar gastos e eliminar o que não for necessário, como aquele delivery que você pede com frequência ou assinaturas que você não usa mais. Lembre-se que nesse momento, disciplina vai ser fundamental para você. E o terceiro passo é investir em si mesmo. Então busque desenvolver habilidades que aumente o seu valor de mercado. Não precisa ser uma faculdade, por exemplo. Existem diversos cursos rápidos na internet, muitos deles até mesmo gratuitos, que podem ser concluídos em dias ou até mesmo horas. Seja de design, redação, edição de vídeo, fotografia, gastronomia, não importa qual, pessoal. O importante nesse momento é escolher algo que tenha demanda real. Então, quanto mais você se qualifica, maior é o seu potencial de renda. Agora, se a sua renda familiar já vai de R$ 5.648 até R$ 14.120, parabéns! Você está na classe C e representa 9% da população. E é aqui que a gente chega na famosa classe média que todo mundo acha que está. Nessa etapa da vida, você já consegue ter um respiro maior. Então você já consegue provar de algum conforto, como viagens ocasionais ou sair para jantar no final de semana. E normalmente quem está nessa faixa ocupa cargos administrativos, de gestão ou funções que exigem mais especialização. Mas lembre-se, pessoal, a classe C é conhecida como a faixa da estagnação. Muitos chegam aqui e se acomodam. E é exatamente isso que você precisa evitar. E aqui vão 3 passos fundamentais para você sair da classe C e continuar avançando na pirâmide financeira. O primeiro passo é assumir o controle do seu orçamento, mas de forma simples e realista, pessoal. Nada de perder horas montando planilhas mirabolantes que você vai abandonar depois de algum dia. Uma forma prática de começar é usando um bloco de nota e uma caneta, que foi como eu comecei a falar aqui no canal. E eu até já gravei um vídeo explicando em detalhes uma estratégia muito simples para você juntar R$ 5.000 em 3 meses. Eu vou deixar no final do vídeo para você poder estar assistindo. Eu só precisei de um bloco de nota e de uma caneta. O segundo passo é trocar a visão de preço pela visão de custo-benefício. Mas Vini, como assim custo-benefício? E pessoal, é bem simples. Imagina um tênis que custa R$ 300 que ele acaba durando 2 ou 3 anos. Ele acaba saindo muito mais barato do que um tênis de 80, R$ 100 que vai ali rasgar em no máximo 3 meses, 5 meses por aí. E no final, o barato acaba saindo muito mais caro do que um tênis que é caro no primeiro momento. Por isso, pessoal, quando possível, invista na qualidade do produto. E dessa maneira, seu dinheiro vai render muito mais a longo prazo. E o terceiro passo para a virada de chave é começar a estudar mais sobre dinheiro. Nesse momento, você precisa dominar o básico sobre juros. Entender como usar a seu favor, saber aonde aplicar o seu dinheiro para não perder valor e investir em ativos que gerem renda, mesmo quando você não está trabalhando. Então, se você está começando, já se inscreve aqui no canal que eu estou sempre postando dicas financeiras para juntar dinheiro o mais rápido possível e da melhor forma possível. E depois da classe C, chegamos então à classe B, onde estão as famílias com renda mensal entre 14.120 e 28.240, o que representa, pessoal, apenas 4% da população brasileira. Aqui a realidade ela já é bem diferente.
você já sente mais estabilidade, talvez já tenha algum dinheiro investido, já tem um plano de previdência complementar além do seu INSS, mora em um imóvel confortável, dirige um carro bem cuidado e consegue viajar com a família pelo menos uma vez por ano, em alguns casos até para fora do país. Aqui nesse momento, o orçamento já não te sufoca como antes, mas um imprevisto maior ainda pode causar uma dor de cabeça. E quem está nesse grupo geralmente tem profissões de alta qualificações, como médico, advogado, engenheiro, professores universitários, servidores públicos ou empresários. E é exatamente nessa faixa que mora um grande risco, que é achar que já chegou lá e se acomodar. Mas na verdade, pessoal, esse é o momento ideal para consolidar de vez o caminho rumo à sua liberdade financeira. E existem 3 passos claros para isso. Além da reserva de emergência, você precisa ter um valor separado só para aproveitar quando o mercado estiver em baixa. Não se trata apenas de comprar bons ativos, mas de comprá-los em promoções. E é esse movimento que dispara os ganhos de longo prazo, porque você aumenta o retorno sem precisar trabalhar mais para isso. O segundo passo é construir sua liberdade financeira. Aqui, pessoal, o foco deixa de ser só de acumular patrimônio e passa a ser gerar renda passiva, seja com fundo imobiliário, seja com dividendo. Aqui o que importa é multiplicar fontes de renda até o ponto em que o dinheiro vai trabalhar mais do que você. E esse é o estágio de que a renda passiva comece a superar a renda ativa, abrindo portas para sua independência real. E o terceiro passo é proteger o seu patrimônio. Pessoal, hoje você ter um plano de saúde, um seguro de vida, um seguro de carro pode parecer desnecessário, mas na prática é uma forma de blindagem para você. Se algo inesperado acontecer, você não precisa desmontar algum tipo de investimento em um momento ruim e colocar em risco que você levou anos para estar construindo. Essa proteção é um escudo que garante que sua trajetória financeira não seja destruída de uma hora para outra. E assim, pessoal, chegamos ao topo da pirâmide, os 1% mais rico do Brasil, que são pessoas com renda familiar acima de R$ 28.240 por mês. E se você está nesse grupo, pessoal, parabéns! Você já faz parte da elite econômica do Brasil. Normalmente, já possui diversas fontes de renda, como salário principal, investimento, imóveis ou até mesmo seu próprio negócio. Essa renda, ela traz liberdade para você aproveitar muito mais na vida sem ter aquelas limitações que a maioria das pessoas enfrenta. Mas nesse momento, a sua preocupação começa a ser outra. O foco nesse momento passa a ser em eficiência tributária, preservação patrimonial e, claro, cuidar da sua saúde. Porque sem ela, pessoal, nenhum patrimônio faz sentido para você. E tem mais. Quando o dinheiro deixa de ser um obstáculo, ele precisa se transformar em propósito. Isso porque o ser humano não funciona sem um desafio. Por isso, essa é a hora de direcionar energia para novas conquistas. Agora, pessoal, se você somou tudo nesse vídeo, você deve ter percebido que ainda falta 24% nessa pirâmide. Isso acontece porque as pessoas que responderam essa pesquisa, elas não souberam ou não quiseram responder sobre a sua faixa de salário. Mas o que importa aqui é o seguinte: em qual faixa você realmente está hoje? E a verdade é que isso não define de fato o seu valor ou quem você seja de verdade. É apenas um levantamento do seu patrimônio e do seu presente. E a verdade é que isso não define o seu valor ou quem você seja. É apenas um levantamento do seu presente e o seu futuro. Quem vai decidir é você. Isso porque saber exatamente onde você está é o que vai te dar clareza para aplicar a estratégia correta e avançar de fato, beleza?